Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, final de manhã pelos lados do Brasil. Eu sou o Pedro Caramés e seja bem-vindo a este projeto 1730, um projeto dedicado a falarmos sobre o que melhor se escreve com autores, sobre o que melhor se escreve em Portugal, em tantas áreas de empreendedorismo, economia, gestão, produtividade, finanças. São muitas das áreas que têm trazido a este sofá digital muitos autores portugueses que nos passam um bocadinho daquilo que é também aquilo que são as suas obras, os seus lançamentos editoriais, trazendo também e dando aqui também uma grande energia também a todos os que se vão dedicando também a esta, digamos, esta missão importante de deixar este legado importante aqui destes livros aqui, destes hoje documentos importantes para o desenvolvimento das mais variadas áreas. Hoje vou estar aqui à conversa com um autor muito especial. Aliás, tenho aqui também associado aqui uma outra vida do Pedro Caramés, que provavelmente alguns que aqui estão certamente poderão não estar aqui tão familiarizados, mas já lá iremos falar. Hoje vamos estar à conversa com o José Soares, o autor do livro Start and Stop, Saber Parar para Manter o Equilíbrio entre Produtividade, Saúde e Bem-Estar. E, portanto, é com este desafio que hoje, de Start and Stop, que trago até a este mesmo espaço um convidado muito, muito especial. José, antes de mais, muito obrigado por ter aceito aqui o desafio de virmos falar aqui sobre esta obra, de alguma forma, este livro, que chegou muito recentemente aqui às bancas, penso eu que nacionais e internacionais. Enfim, diria eu que hoje é comercializável para qualquer parte do mundo. Exatamente, o gosto é meu, tenho muito gosto, de facto, em participar. Eu, como gosto dos temas, estou sempre disponível para estas coisas, portanto, ainda mais com esta energia mútua, isto, não sei se vamos ter banda larga que aguente dois energizados assim. Exatamente. Então, olha, estão aí falando aí do Brasil, é verdade, não estamos dublando hoje, não estamos dublando hoje. Vamos manter aqui, em português de Portugal, esta nossa excelente conversa que iremos aqui ter durante os próximos 30 minutos. José, há pouco dizia eu, o José temos aqui um cruzamento nas nossas vidas, eu ainda numa fase um bocadinho, enfim, como eu dizia sempre, numa outra vida que tive. Na altura, o José Soares foi professor de Fisiologia, isto já em 1993, portanto, já falamos aqui de um contexto aqui já longínquo, e era exatamente esse o ponto de ligação engraçado. De facto, cruzamos na Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física, na altura, esta era a denominação quando eu entrei, ainda numa velhinha escola na cidade do Porto, que entretanto depois, ainda no decorrer, já no meu fecho deste primeiro ciclo de estudos, acabou por nos levar até um espaço hoje muito digno, que é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Para quem não sabia, Pedro Caramés tem de facto aqui uma passada desportiva, digamos aqui, que não, obviamente, nem raízes que não se esquecem, não é? Não se esquecem. Mas, para quem quiser conhecer um bocadinho melhor quem é o José Soares, para quem não sabe quem ele é, deixo aqui, José, a oportunidade também de poderes falar aqui um bocadinho também à minha comunidade, para que possas dizer quem és, aqui conhecerem-te um bocadinho melhor. Muito bem. Portanto, eu sou o José Soares, tenho 62 anos, sou casado, tenho 2 filhos, a Sofia e o Duarte, e eu licenciei-me em Ciências do Desporto, depois doutorei-me em Fisiologia. Eu sempre trabalhei sou professor catedrático de Fisiologia na Universidade do Porto, que dou aulas também na Faculdade de Medicina, por isso é que eu digo Universidade, na Faculdade de Desporto, na Faculdade de Medicina e também na Porto Business School, e portanto sempre me dediquei à Fisiologia, sendo que a minha atividade sempre esteve muito ligada aos atletas. Depois, em 2003, li um artigo cujo título era Cancer-Related Fatigue and Exercise Physiology Assist Oncologist. O que é que este artigo dizia, basicamente? Que aquilo que nós fazemos com os atletas podia ser transferido para o mundo da doença. Então comecei-me a interessar por essa área, pela área do exercício, particularmente em doentes oncológicos. Criamos alguns programas muito interessantes, dos quais me orgulho muito. E depois, em 2008, por uma coincidência enorme, e acho que esta alteração de trajeto, Pedro, tem alguma coisa de comum entre nós, é que em 2008 eu estava na praia com um amigo e que me apresentou um partner da Deloitte
e disse, porque é que não vai lá falar sobre o cérebro, o stress, a fadiga, a tomada de decisão, a avaliação do risco, etc. E eu nem sequer sabia o que era a Deloitte, portanto, estava completamente fora do mundo das organizações, e lá fui eu. Aquilo acabou por correr muito bem e percebi uma coisa muito interessante, é que, na realidade, a maneira como as pessoas trabalhavam e trabalham, e agora se calhar até pior, é completamente disfuncional, na maioria dos casos. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia com os atletas, pessoas de alta performance, com os doentes em underperformance, podia ser transferido para o mundo corporativo. Ou seja, eu comecei então a desenvolver programas de melhoria da performance, numa primeira fase, de melhoria da performance, fundamentalmente da performance cognitiva e de um certo equilíbrio. Portanto, eu trouxe a fisiologia para a área das organizações. Pedro, que isto é interessante, é porque normalmente, como tu sabes, muita gente do desporto vai ao mundo das organizações falar sobre team building, liderança, comunicação, motivação, etc. Mas eu não desvalorizo essas áreas, mas eu não faço nada disso. Eu não trabalho em absolutamente nada disso. O que eu faço é medir cortisol, testosterona, variabilidade na frequência cardíaca, se dormem bem, se dormem mal, como é que comem. Não é motivacional, não é... Aliás, que é a maior aquela carga de motivação, contexto competitivo. Aliás, e vemos, sei lá, temos aqui alguns exemplos em Portugal também, o Garcia na área do alpinismo, que é também o Francisco Diniz na área da vela, que acaba também por ser aqui Portanto, no fundo, é o encontrar das empresas por estes símbolos desportivos, mas que trazem naturalmente aqui mais uma carga de contexto motivacional do que propriamente esta, tão fisiológica. Sim, exatamente. Exatamente, Pedro. Eu tento que as minhas intervenções... aliás, eu nem gosto muito de ser considerado um speaker, porque teria essa hipótese, até em termos de custo-benefício é bom, mas aquilo que eu gosto mesmo é trabalhar com as pessoas, aquilo que eu gosto mesmo é de tentar que as pessoas mudem alguns comportamentos e uma primeira preocupação é chamar a atenção para que a forma como nós lidamos com o stress e com a fadiga, como estamos a lidar com o trabalho, acaba por ter um preço muito alto, não só na performance, como também na nossa saúde, no nosso equilíbrio e no nosso bem-estar. E, portanto, agora, repare, eu estou no meio, eu nem faço coisas motivacionais, claro, quando estou a fazer uma talk, não espero que as pessoas adormeçam quando estou a falar, mas não estou na medicina laboral, nem na ginástica laboral, nem nada disso. Portanto, eu trabalho mais nas organizações mais top-down, portanto, trabalho com pessoas mais diferenciadas para grupos mais restritos. Claro que quando tenho que fazer um workshop para 700 pessoas, ou 1000 pessoas, ou 1500, não interessa, a abordagem é uma, mas depois aquilo que eu gosto mesmo é de trabalhar com as pessoas em grupos pequenos, individuais. Por exemplo, eu antes de estar aqui, meia hora estava numa reunião individual com uma pessoa de uma empresa a tratar destes assuntos individualmente, ou seja, planos individuais de performance, etc. José, já o teu livro anterior também já tinha um bocadito, aliás, gostava de o trazer também aqui ao meio, o Reload já tinha um bocadinho também, já essa, digamos, vertido aqui algumas dessas experiências que, a partir da Deloitte, foste desenvolvendo também noutras organizações. Exato. Ou seja, muito neste grande temática, se calhar até do corporate wellness, eventualmente. Exato, Pedro. O Reload, a história é basicamente esta. O Reload é uma abordagem muito centrada na performance. Quando eu comecei a perceber que isto é muito engraçado, porque também acontece aos atletas. Eu cheguei ao desporto e nós, quando estamos a falar de atletas de alto rendimento, não nos preocupávamos nada com a saúde. Vai lá saber se ele tem colesterol alto, se tem colesterol baixo, se com a jogar com esta lesão pode vir a um dia a desenvolver. Isto pode ser um bocadinho chocante, mas o desporto de alto rendimento era muito assim. Se ele depois vai precisar de uma prótese de joelho, isso depois se verá, não é nada comigo. Só que isto depois foi tendo uma evolução. E hoje as pessoas preocupam-se muito com a performance, mas para além de se preocuparem com a performance, preocupam-se também um pouco com a saúde. E, portanto, este Start and Stop vem muito mais nessa perspectiva e também vem quase como um manual de boas práticas. Ou seja, inclusivamente eu dou muitos exemplos de coisas que fiz. Ou seja, muitos dos exemplos que lá estão
de experiências, de gráficos, portanto, tudo aquilo foi feito com base na experiência. Portanto, foi uma evolução um bocadinho das coisas muito centradas na performance, também agora para a saúde e para o bem-estar e para o equilíbrio, etc. O que é que eu ia perguntar aqui relativamente a este, digamos aqui, a este lançamento editorial? José, houve claramente aqui um público-alvo específico que, portanto, ou seja, este livro foi pensado para quem? Para quem é que, na altura, quando o redigiste, portanto, obviamente aqui o convite que foi lançado também para voltares, no fundo, aqui ao campo editorial e poderes também fazer aqui também um novo contributo também, pensaste-o sempre para estes clientes que tens, portanto, idealizando aqui o que é que estas empresas beneficiariam, quem é que é, digamos assim, o teu público, a tua persona-alvo neste livro, as tuas personas-alvo, obviamente? Eu diria, Pedro, que eu, por exemplo, quando trabalho nas organizações, uma coisa é um tipo ir fazer uma talk ou um webinar, ou o que é que seja, para a organização toda. Isso é uma coisa, é só levantar um bocadinho o tema e deixar as pessoas com um bocadinho mais atentas a estes temas. Mas eu acredito relativamente pouco nisso, embora faça muito, mas não acho que isso seja... Aliás, como não acho que os discursos motivacionais ajudem muito, eu não sou muito desse tipo de coisas. Eu gosto das coisas mais sustentadas. É a mesma coisa, Pedro, que tu falar sobre o LinkedIn, falar sobre o LinkedIn, tudo muito bem e tal, depois vais-te embora e eu fico aqui perdido, não sei trabalhar no LinkedIn e tenho uma página que se calhar é uma vergonha quando tu olhas para ela, porque nunca me debrucei sobre o LinkedIn propriamente dito. Portanto, se calhar sentes a mesma coisa que eu, tu precisas trabalhar com as pessoas, conheceres, etc. Pronto, isso é exatamente o que eu faço. Portanto, o livro dirige-se fundamentalmente para as organizações top-down. Ou seja, se me perguntares, assim, utilizando até um anglicismo que é para team leaders. Ou seja, é para todos, mas fundamentalmente para os team leaders. Porquê, Pedro? Porque eu posso estar a dizer que as pessoas têm que ter atenção a isto, têm que ter atenção àquilo, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, mas se a pessoa não tem autonomia para fazer, olha, eu lembro uma vez, estava numa organização, numa empresa a falar e a pessoa disse-me assim, olha, professor, estou inteiramente de acordo com isso, só que tenho que ir falar com o meu partner. Não é comigo, porque eu não consigo alterar absolutamente nada, não consigo alterar as minhas agendas, não consigo alterar as minhas rotinas, não consigo alterar as minhas prioridades. Recebo mails às 10h30 ou às 11 horas e no dia seguinte, se eu não respondesse, penso, olha, não viste o mail que eu te enviei às 11 horas. Portanto, o que acontece muitas vezes é que se as coisas não forem numa pirâmide, de cima para baixo, top-down, acabam por não funcionar. E, portanto, o livro é para toda a gente, mas é fundamentalmente para quem tem responsabilidades nas equipas. Porque isto é um bocadinho walk on the talk, não é? Quer dizer, não faz sentido eu estar a dizer uma coisa e depois fazer uma coisa completamente oposta. Pedro, eu há pouco tempo estava a fazer um trabalho com uma empresa e uma das coisas que, ao fim de um conjunto de sessões, fizemos quase um manual de boas práticas para o trabalho em fase de pandemia. E uma das coisas era que as pessoas às 6h30 tinham que parar e deixar-se de reuniões e deixar-se de receber mails, etc. O CEO, no primeiro dia... Vai estragar o negócio. Não, ele estava muito entusiasmado, fez um, deixa eu ver se aparece aqui no telefone, fez uma selfie com o relógio atrás a dizer 6h30, por hoje acabou, toda a gente vai cumprir isto. No dia seguinte, mandaram umas pessoas, pois, o professor, ele mandou, de facto, ele disse isso, só que às 10h30 da noite eu estava a receber e-mails, ou seja, o que acontece é que, de facto, as pessoas, a credibilidade vai-se toda por água abaixo, quer dizer, o tipo defende uma coisa e depois faz uma coisa completamente diferente. Este liderar pelo exemplo, que eu sou altamente defensor, acaba por, portanto, em concreto, eu acho que para todos, mas fundamentalmente para as pessoas que têm gente sobre a qual têm alguma ascendência organizacional. Olha, a Cristina Rodrigues colocou-nos aqui, obrigado. Já agora aproveito também para quem quiser colocar questões ao José, por favor, sejam bem-vindos aqui para, de alguma maneira, também trazer a esta conversa também aqui um condimento ótimo também para continuarmos aqui a falar sobre o livro que o José escreveu, Start and Stop, um livro muito interessante com saber parar para manter o equilíbrio entre produtividade, saúde e bem-estar. Cristina faz uma pergunta como é que os profissionais de RH podem utilizar alguns dos ensinamentos do livro. Embora
José, já tenhas respondido um bocadinho na questão anterior. Mas esta é uma pergunta interessante porque permite-me abordar um assunto dos RH. Mas antes disso, vou dizer uma coisa que tenho sempre que dizer. É que este livro foi escrito em umas condições muito especiais e com a participação de muita gente. Eu não disse isto de início, devia ter dito. Com a participação de muita gente. Eu tinha feito essa pergunta, por acaso. Acabei por... Mas vamos depois. Mas não tem mal. Eu é que devia ter chamado isto por uma razão. Mas Pedro, qual é a razão? É que quem comprar o livro, isto é importante que as pessoas saibam, quem comprar o livro não está a beneficiar em absolutamente nada, porque os direitos todos do livro vão para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, eu quero dizer isso porque muitas vezes há as pessoas... ou seja, quando comprarem o livro, para além de... Eu acho que o livro é interessante, mas para além disso, olha, estão a ajudar os meninos do IPO, porque depois vai direcionado para um projeto do IPO do Porto, da pediatria. Portanto, mas relativamente ao CRH, Cristina, antes de mais, muito obrigado pela questão e é interessante porque me permite abordar um tema que para mim é muito caro, que é o seguinte. Como o Pedro disse, a minha formação é em Ciências do Desporto, mas depois doutorei-me em Fisiologia. Portanto, a minha profissão é ser professor de Fisiologia. E o que é que eu percebi quando cheguei ao mundo das organizações? É que os RH, aliás, muito ligados às áreas dos soft skills, estão ainda muito apoiadas naquilo que se chama as soft sciences. E o que eu acho é que este livro, e o Reload veio dizer também um pouco isso, é que os RH podem, na minha perspectiva, e devem apoiar-se muito nas hard science. Ou seja, o que é que a biologia traz às RH? Que é uma coisa interessante, que é um tipo de pensar de uma forma um bocadinho diferente. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito concreto. Estes temas, por exemplo, da felicidade, do ser positivo, da motivação, da liderança, todos estes temas têm uma abordagem que pode e deve ser fundamentada do ponto de vista biológico. Nós viemos perceber uma coisa, Pedro, muito engraçada agora, que é o seguinte, é que viemos perceber que, apesar de tudo, nós vamos ter que reequacionar. Ainda ontem estava a ter preparar uma conferência e estávamos a fazer o briefing, estávamos a falar sobre isto. Os RH vão ter que reformular muito dos pensamentos que tinham e que todos nós, se calhar, concordávamos, que era relativamente à cultura das empresas, à necessidade das pessoas estarem umas com as outras, à necessidade do trabalho em equipa. Bem, a pandemia chegou e o que é que nós percebemos? Que há pessoas que são muito mais felizes, são muito mais performantes a trabalhar sozinhas. Aliás, Pedro, e tu és um especialista em LinkedIn, já há empresas a dizerem assim, uma das grandes focos de atração é o nosso trabalho vai ser todo remoto. Ora, esta nova visão vem reforçar um pouco aquilo que eu andava a dizer o seguinte, atenção, não sejam aborrecidos com as pessoas, não digam aos deprimidos para se animarem, porque isso é uma coisa completamente antifisiológica. Não digam às pessoas todas para ser felizes, porque há pessoas que são intrinsecamente infelizes, há pessoas que são intrinsecamente negativas, há pessoas intrinsecamente com dificuldades de trabalhar em equipa, de partilharem o seu saber. Isso é uma coisa biológica. Hoje há estudos que mostram claramente, por exemplo, a relação entre o volume do corpo caloso e a sensação subjetiva de felicidade. Portanto, isto não vale a pena eu passar slides a dizer que as pessoas têm que ser todas felizes e que se somos felizes todos vamos produzir muito, porque muitas vezes isso não é. E agora isto vai demonstrar, há pessoas que sozinhas em casa conseguem ser melhores, mais performantes, mais equilibrados e mais felizes. Portanto, os RH, o que é que aprendem com o livro? Peço desculpa, aprendem não, mas o que é que podem retirar um pouco dali? É que se calhar precisam um pouco da biologia. A biologia veio trazer aqui umas luzes que permitem olhar um bocadinho para os soft skills de uma forma um bocadinho diferente. Obviamente que aqui estavas a falar disto e eu ia pensar assim, lá se vão os departamentos de felicidade múltiplos que se tenham aí criado por empresas fora, não é? Pronto, digamos Pedro, assim... Mas queres que eu te dê a minha opinião sobre isso? Para ser... Pedro, olha, uma vez na PBS, que também te diz muito, lembro-me de ter dito uma coisa que depois até recebi e-mails e não sei o que é sobre isso. Eu dizia, querer ser feliz é como querer ser alto. Eu também gostava de ter 1,85 m, mas não tenho. E muitas vezes, sabes uma coisa, Pedro, eu vou dizer isto, não sei quem está a ouvir, esta é a minha maneira de, pronto, a vantagem de eu também ter 62 anos e estar bem na minha vida também me permite poder às vezes ser um bocadinho mais controverso, mas acho que às vezes é um bocadinho ofensivo isso, é um bocadinho ofensivo achar que toda a gente pode ser feliz, porque, Pedro, há muita gente que é, primeiro, intrinsecamente infeliz.
é depressivo endogenamente, as condições de vida dele, quer dizer, a minha mãe morreu há 2 meses e meio, perdi o meu pai há 2 anos, estamos em pandemia, e estão-me a pedir para eu ser feliz nesta fase. Pelo amor de Deus, isso chega a ser um bocadinho ofensivo. Nós não podemos ser todos felizes e temos que, para mim, e lá está, a biologia vem trazer muitas luzes a isto. Pedro, porque se isto se fosse com slides, não havia nem psicoterapia, nem psicanálise, nem psicólogos, nem psiquiatras, nem antidepressivos, nem ansiolíticos, nem indutores de sono. Estava tudo resolvido. Tipo, passam os slides e diz, malta, vamos dar as mãos, vamos acreditar nos nossos sonhos, vejam o que o Ronaldo fez e vamos conseguir. Pedro, just in case, levanto-me às 7h30 da manhã e tu fazes a mesma coisa, tenho a certeza absoluta. E acreditas nos teus sonhos, está bem, mas tiveste de trabalhar, porque tu não és desta área. E, portanto, eu acredito fundamentalmente no trabalho. E acho que isso é um bocadinho, em primeiro lugar, ofensivo. Acho que às vezes é ofensivo, porque não é inclusivo. Percebem? Eu acho que estou a ser muito agressivo até da forma, mas não é inclusivo, porque a inclusão não é só da cor, do sexo, não. É relativamente às características da própria personalidade. Hoje há uma área interessantíssima que é chamada neurodivergência, que é aceitar pessoas que são neurodivergentes, mas que podem ser altamente performantes para a empresa e que elas podem ser felizes à maneira deles. Não precisamos todos nos andar a rir uns com os outros, tu és intrinsecamente um tipo feliz. Olha-se para ti, mal começamos aqui com uma energia bestial. Só que há malta que não é assim, Pedro. Há gente que não é assim. Essa diferença, claramente. Olha, a Cristina lançou aqui, Cristina, grata pela tua super participação aqui. Ela fala de, ela falou até, colocou aqui 2 questões. Os RH muitas das vezes não têm muita autonomia para implementar de forma imediata, no fundo, e o ritmo muitas das vezes de implementação de um conjunto destas medidas às vezes é mais largo. Fala também da questão da regulação emocional e consequente impacto fisiológico e psicofisiológico nas equipas e da performance que ainda é difícil de vender à gestão de topo. Não é? Que argumentos, José, que tu trazes aqui à Cristina que ajudariam a vender de alguma forma? Alguns, obviamente, como tu disseste, aqui já não vamos de achismos, não é? Vamos de, como tu dizias aqui, de dados específicos. Assim, eu não é para onde a malta está virada, não, é com dados efetivamente comprovados que acabam por muitas das vezes, embora às vezes aqui tanto pragmatismo pode nem sempre resultar. Mas que forma é que, José, hoje venderias um bocadinho também isto à gestão de topo, em função aqui da provocação também da Cristina sobre esta matéria? Mais uma vez, obrigado, Cristina. Pedro, sabes uma coisa? Sabes que, utilizando uma expressão muito portuguesa e muito popular, eu não tenho mais a medir. Ou seja, não me custa absolutamente nada. Tem sido uma tarefa, para mim, até muito surpreendente. Ou seja, Pedro, tu estás a imaginar um tipo ir falar para um gestor de topo que ele tem que ver o cortisol de manhã, à tarde, à meia da tarde ou à noite, tem que fazer análise de sangue, tem que ver como é que está a testosterona dele, o sex drive, como é que ele está a dormir. E sabes uma coisa? Isto é o que eu faço todos os dias. Portanto, eu só não faço mais porque não tenho mais gente que me apoie, nem consigo fazer mais. Eu hoje estou na Deloitte, temos um programa que se chama Fuel, que estamos com 3 clientes ao mesmo tempo, e fazemos isto. Portanto, eu não estou com muitas dificuldades, sinceramente. Eu acho que a dificuldade, Pedro, muitas vezes, é as pessoas... Ou seja, eu vou-te dizer o que é que eu acho. Aquilo em que eu me sinto mais à vontade é quanto mais diferenciadas são as pessoas. Quanto mais diferente... Pedro, nessa talk que eu fiz para a Deloitte, foi uma coisa muito engraçada e talvez tenha sido o meu primeiro a tomada de consciência de uma coisa, é que estava a falar para gente muito diferenciada. E eu mostrei um cérebro e disse assim, não vou aborrecer as pessoas com isto. E disse, exatamente, e as pessoas disseram-me assim, não, explique que nós somos curiosos. Pedro, eu antes de começar esta nossa conversa, estava numa tal reunião individual com uma pessoa que faz parte de um programa desses, um designer, portanto, um tipo lá com a malta que tem a mania de dividir o cérebro em esquerdo e direito e acha que o direito que é pintar e o esquerdo folha de Excel. Portanto, uma pessoa dessas, e dizia assim, mas explique-me isso do sistema nervoso autónomo. Eu explico porque eu gosto de saber isso, eu percebo, eu gosto de compreender. Porquê? Porque tem um grau de diferenciação grande. Portanto, para mim não tem sido difícil, com toda a sinceridade. Eu só não tenho, aliás, porque tenho que fazer a mesma coisa que digo no livro, tenho que fazer stop de vez em quando, e portanto, eu não tenho tido dificuldades absolutamente nenhumas em convencer as pessoas. Convencer José, achas que também, de alguma forma, mais do que
digamos, do Chief Happiness Officer, deveremos ter aqui um Chief Wellness Officer aqui. Ou um Chief Performance Officer. Sim, não é? Mas, Chief Performance Officer. Não, ao fim e ao cabo, porque o wellness, temos que ter um certo cuidado com a expressão, porque senão... A expressão acaba de ser às vezes aqui mais... Exatamente. Só que o que é que muitas vezes as pessoas dizem? Atenção que a malta tem que trabalhar, mas isto não é só fazer mindfulness e meditação. E, portanto, o performance, eu prefiro a palavra performance, porque Porquê? E as pessoas dizem assim, mas isto está a falar de produtividade? Não. Produtividade é uma coisa. Produtividade é eu fazer não sei quantas escolhas em 1 minuto. Ou fazer não sei quantos relatórios num minuto. A performance é uma coisa muito mais holística. Eu não consigo ser altamente produtivo se não tiver uma boa performance. Uma boa performance inclui um conjunto de fatores que acabam por exemplo, eu se dormir mal, Pedro, como é que eu vou conseguir fazer uma talk energizada, etc. Eu se acabar um almoço, quando um cliente te convida para um almoço e tu comes uns rissóizinhos de entrada e tal, e depois bebes um copo de vinho muito bom, depois estás morto, não consegues trabalhar, por isso simplesmente. Portanto, isso ou seja, eu, sinceramente, se calhar pela minha formação profissional, eu acredito pouco nas outras abordagens. Agora, isto tudo tem lugar, Pedro. Eu lembro perfeitamente de ter feito uma coisa uma vez para um banco de manhã, um workshop sobre estes temas, 4 horas. E depois, a seguir, houve um, que tu conheces muito bem, um speaker motivacional, por quem eu tenho uma grande consideração, e ele dizia uma coisa, Soares, está lugar para tudo. Há lugar para as art science e há lugar para o rock and roll. Pronto, e está bem, não tem mal nenhum. Eu adorei a apresentação dele. Diverti-me, foi um momento bem passado. Portanto, isto não é só cortisol e testosterona, isto há outras coisas na vida para além disso. Agora, o que eu acho é que não se pode nem restringir só a dizer que vamos acreditar nos nossos sonhos que vamos conseguir e vamos ser todos felizes, nem isto é tudo moléculas e átomos. Olha, estava a ver, já agora só para saberes, José, fui ver ao LinkedIn, existem a nível mundial 859 profissionais com a função Chief Performance Officer. Portanto, obviamente que há alguns... Estou sozinho. Exatamente. Portanto, já temos aqui este 859, já é revelador, eventualmente, do crescimento que esta área possa aqui trazer dentro desta componente aqui. Maria João, obrigada pela tua participação, por favor. Gostaria muito de poderes colocar aqui também questões aqui ao José. José, gostava de pudesse aqui só, de alguma forma, de uma forma abreviada também, até para não deixarmos, obviamente, aqui, deixarmos com apetite aqui aguçado a todos os que estão a assistir, um bocadinho como é que pensaste esta estrutura do livro. Portanto, genericamente, como é que de alguma forma montaste aqui, portanto, o livro tem 6, digamos, capítulos fundamentais. O que é que procuraste aqui com esta estrutura trazer? Portanto? Basicamente, o que é que eu pensei? Pensei também assim, Pedro, eu tenho já bastantes anos de experiência disto, tenho muitos dados, conheço muitas organizações, felizmente, não apenas cá, mas também fora. E o que é que eu pensei? Bem, vou reunir aquilo que são quase as boas práticas para a pessoa e para a organização. Portanto, porque na realidade, eu muitas vezes utilizo como metáfora uma equação. No numerador está a forma como nós estamos a trabalhar e a organização está estruturada. E isso nós podemos mudar, mas não podemos mudar muito. Depois, no denominador, está a forma como nós acomodamos, utilizando um termo da economia, como é que nós acomodamos este impacto. E, portanto, eu trabalho muito no denominador e um pouco no numerador. Portanto, aquilo que eu fiz foi trazer o que é que as empresas podem fazer e algumas boas práticas, aquilo que são os meus exemplos, Pedro. E eu dificilmente me vais apanhar a falar sobre qualquer coisa que eu nunca tenha feito, que eu nunca tenha experimentado, dificilmente. Portanto, aquilo que eu trouxe para o livro é aquilo que eu faço, não é aquilo que, mas eu devia fazer, isto devia ser feito assim, não. Eu já fiz, exatamente. Eu já fiz. Esses gráficos que estão aí são de pessoas de carne e osso com quem eu trabalhei, etc. São exemplos deles, os números, etc. Portanto, aquilo que eu, ao fim e ao cabo, a estrutura foi esta. Que de alguma forma, onde acabas por mostrar um bocadinho, lá está, como é que estamos a trabalhar. José, achas que, lá está, o livro, como há pouco tínhamos dito, foi escrito também, e a ti, até a título pessoal, também com enormes desafios, exatamente neste período, mas também num período onde, como tu já falaste, as empresas mudaram, de alguma forma,
muita da forma de... Portanto, mudaram aqui o mindset, da forma como... Eu recordo também já em várias empresas onde tenho estado, onde de facto foram-se desmultiplicando programas de várias naturezas que de alguma forma procuravam aqui contribuir um bocadinho para algum, digamos, burnout, que de alguma forma foi... Aliás, achei curioso, há coisa de 2 meses, o LinkedIn, a própria rede profissional LinkedIn, ter atribuído uma semana de férias a todos os colaboradores, exatamente motivado com algum excesso digamos, de algum como tu dizes aqui, algum overtraining também a este nível. O que é que sentiste aqui? Achas que as empresas conseguiram fazer essa adaptação ou, de alguma forma, não te parece? Eu sei que tu retratas aqui um bocadinho do livro, também com todos estes ingredientes, de alguma forma, aqui. Notaste, de facto, ou notas aqui essa preocupação crescente das organizações sobre, ok, o modelo, os modos de trabalho estão diferentes, o nosso colaborador, como tu disseste, tem aqui outro tipo de estímulos que lhes temos que trazer. O que é que tu, pronto, em função também das sugestões que colocaste aqui no livro, que orientações devem as empresas tomar no sentido de procurar organizar e estruturar aqui um modelo que permita, de alguma forma, digamos, corrigir e ir ao encontro também destes problemas que podem, alguns deles já existir e que já existem, e outros que certamente se estarão próximos de acontecer. No que diz respeito a estas questões também, pronto, que falamos aqui, se tu falaste há pouco de alguns casos já claros de melhorias do desempenho do colaborador, também outros revés da medalha, e portanto como é que ficamos aqui? Que recomendações é que terias a estas organizações, para além da leitura do livro, obviamente? Claro. Olha, Pedro, o que é que eu me apercebi? Eu mal caiu a pandemia, eu pensei, pronto, a minha atividade vai parar, porque a minha atividade era muito contacto pessoal, pronto, aquelas coisas como os talks, os workshops, De um momento para o outro percebi que, pelo contrário, eu de um momento para o outro fiquei quase a ter fadiga digital, como agora se chama, não é? Ou Zoom fatigue. E, portanto, mas porquê? Porque de um momento para o outro, as pessoas começaram a perceber que o tema da performance estava muito ligado ao tema da saúde mental e ao equilíbrio, para não ser muito clínico, e ao equilíbrio. E então, Pedro, eu vou-te dizer qual é a minha experiência, qual é a minha opinião. Eu acho que há 3 grandes tipos de empresas. Umas empresas genuinamente preocupadas com os colaboradores, e essas desenvolveram programas de apoio à saúde. Ainda hoje, por exemplo, tive uma reunião com uma empresa, vão fazer, olha que interessante, vão fazer a medicina do trabalho, vai ter um inquérito sobre saúde mental e vai poder disponibilizar apoio sobre esse nível. Portanto, há empresas genuinamente preocupadas, há empresas que fazem indulgências, ou seja, obrigam os colaboradores a trabalharem à noite, até às 10h30, 11h30, meia-noite, fazem reuniões back-to-back e depois convidam os SOAs para ir falar sobre saúde mental. Um bocadinho a indulgência, o nobre que arrasava uma aldeia e depois fazia uma igreja para ver se ia para o céu. E depois há um terceiro grupo de empresas que estão intermédias, ou seja, vão fazendo assim umas atividades avulso. Pedro, faz-me lembrar um bocadinho aquelas empresas que apostaram muito nos open space com bilhares, com coisas e tal, e depois a malta saía de lá às 10h30 da noite. Percebes? Um misto de... Eu lembro-me de ter estado numa empresa dessas, eu disse, bilhar é que está uma maravilha, vocês vão jogar um bocadinho de bilhar. O problema é que se eu for jogar bilhar, depois não cumpro os meus objetivos diários. Portanto, o bilhar era mais uma peça de decoração do que outra coisa. Portanto, Pedro, tenho encontrado tudo. Agora, que as organizações... E depois outra coisa que eu acho, é que isto não está a ser tratado como deve ser, de forma muito cuidadosa, em alguns casos. Mas mesmo esta questão do trabalho híbrido, vamos ver o que é que isto vai dar. Porque nós também, as pessoas parece que se esqueceram, é por isso que eu acho que isto não vai mudar nada. Se esqueceram-se que, na primeira fase da pandemia, toda a gente achou que trabalhar em casa que era um espetáculo, que a malta nunca mais ia aos escritórios, a minha empresa estavam a dizer que iam vender os escritórios, etc. E de um momento para o outro começam a dizer assim, olha, por favor, deixe-me trabalhar, que eu já não consigo estar mais sozinho. E agora o híbrido vai-me estar numa situação de permanente desadaptação. E vai acontecer uma coisa muito interessante, que é dizer assim, ora bem, eu não vou ao escritório hoje, mas será que vai haver alguma reunião importante e eu vou estar fora dela? Pedro, isto são desafios que os RH agora, se já tinham trabalho, agora é que vão ter que ser mesmo recursos humanos e não direção de pessoal como era antigamente.
Portanto, isto não é assim uma coisa simples. Portanto, eu vou-te dizer ao Pedro, eu acho que as empresas vão ter que ser muito inclusivas. E o ser inclusiva não é a inclusão tradicional, é a inclusão relativamente aos perfis de cada um. José, sabes que eu em várias das empresas, e aqui pelo LinkedIn às vezes notava-se muito esse tipo de abordagem, a percepção que eu fiquei, lá está, é a percepção que passa para o exterior, obviamente em alguns dos casos, um outro caso conheci, mas percepções que ficam, muitas das vezes foi, digamos, começar esta casa, digamos aqui, destas questões, pelo telhado, não é? Ou seja, as atividadezinhas, estavas a falar há bocado do bilhar, estavas a falar das microatividades, vamos fazer uma aula de yoga pelo Zoom, vamos fazer aqui... Fiquei com a percepção, não sei se também ficaste, de haver aqui, de alguma forma, um tratamento, como tu disseste, um tratamento algo até leviano de, ok, vamos entreter a nossa malta sem haver aqui um trabalho pensado de raiz, quer dizer, como tu estavas a falar, quer dizer, haver aqui, de facto, algo que tem aqui uma estrutura que, se calhar, não sei até que ponto, hoje, a forma como tu há pouco estavas a dizer, eu hoje faço colheitas, sim, nas empresas, não é? Quer dizer, hoje tratas o CEO e o Head of Marketing, ou o CIO, ou o CFO, como um atleta de alta competição, que também tem que ser picado, que também tem que ser, digamos, observado, avaliado, exatamente para garantir que o gajo vai ter o mesmo desempenho e também poder ganhar uma corrida em Barcelona, não é? Pedro, é interessante, porque eu quando comecei nesta fase da minha vida, como eu te disse, a partir de 2008, inclusivamente eu pensei que tinha descoberto a última Coca-Cola do deserto com esta abordagem. Só que quando um tipo começa, isto normalmente é assim, quando um tipo acha que estas coisas, depois como estás a ver, tu fizeste uma pesquisa e encontraste centenas de Chief Performance Officer, uma coisa qualquer. Um tipo às vezes pensa que teve a ideia e que mais ninguém se lembrou, que está sozinho no mundo. Eu também pensei, por exemplo, de imediato, e agora está muito na moda a Janssen, não é? Que é o grupo do Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, já nessa altura, depois compro mais tarde, mas já nessa altura tinha uma coisa que se chama Human Performance Institute e que tinha criado uma trademark Corporate Athlete, exatamente isso que estás a dizer. Ou seja, eles inclusive têm um centro de treino dentro desta perspectiva, exatamente como se fosse um centro de estágio. Ou seja, este conceito que eu muitas vezes utilizo, o atleta corporativo, até tem que ter cuidado, porque é uma trademark, quer dizer, é uma coisa que está registada. Portanto, não foi o Zé Soares que se lembrou disto. Já muita gente antes de mim, se calhar, se tinha lembrado disto, que era uma coisa interessante. Claro, isto é muito típico da cultura americana, menos europeia, mas agora já começa a ser uma coisa relativamente vulgar. O nosso projeto Fuel da Deloitte é Corporate Athlete. Só não é porque é um termo registado. José, eu faz-me recordar também aqui há uns tempos atrás, olha, justamente nesta conversa que tive sobre o Reload, recentemente aqui também com um convidado, e onde falávamos, por exemplo, da Google, um dos primeiros colaboradores da Google ter sido um chefe de cozinha, porque o gajo dizia, malta, eu não posso hoje pensar, isso só nos filmes hollywoodescos, que esta malta da programação vai viver só à base de pizzas e Coca-Colas e McDonald's, não é? Com todo respeito para estas marcas que acabei de falar, não é? Mas estas organizações perceberam com o tempo que, efetivamente, por exemplo, no caso e hoje, provavelmente é talvez um dos sítios assim icónicos em Silicon Valley, conseguirmos ir ver os refeitórios do Facebook, da Google, do LinkedIn, para percebermos que, de facto, estas empresas hoje têm enormes cuidados e, na altura, os CEOs da Google diziam, quando estávamos em momentos de trabalho, portanto, digamos, com determinadas características, pois havia aqui um cuidado do chefe de cozinha de criar um conjunto de emendas que permitissem exatamente oferecer aos nossos programadores, digamos aqui, o alimento necessário para uma melhor produção. Portanto, o que digo, já havia aqui, já há, em algumas destas empresas americanas, esta ideia aqui neste caso, julgo que até foi o colaborador número 5 da Google, foi um cozinheiro, portanto, foi qualquer coisa, ou seja, já em tempos que já lá vão, uma preocupação curiosa sobre essa questão da alimentação, por exemplo. Pedro, nós temos, por exemplo, no Fuel, temos uma área só sobre nutrição, em que avaliamos o perfil nutricional das pessoas, e a nossa preocupação não é se a pessoa, não é fazer a alimentação se para o colesterol ou o que deixa de ser, é aquilo que tu estavas a falar há pouco, que é chamada food for thought, comer para pensar. Ou seja, a recomendação não é
se tem muita proteína ou pouca proteína, se tem muito ovo ou pouco ovo. A nossa preocupação é como é que nós, manipulando uma variável do nosso comportamento, que é o comportamento alimentar, como é que nós podemos tornar as pessoas mais performantes e ao mesmo tempo um pouco mais saudáveis. Mas sempre nessa perspectiva da performance cognitiva. Portanto, sim, isso é indiscutível. Pedro, eu acho que quem está de fora disto acha que isto é mais estranho, mas não é. Eu tenho tido uma receptividade que as pessoas percebem isto rapidamente. É incrível, pessoas até muito afastadas da área e acham isto uma coisa normalíssima. Olha, já agora estava aqui a falar do livro Food 2.0 do Charlie Ayers, Os Segredos do Chefe que Alimentou a Google. No fundo aqui como um exemplo aqui também muito interessante aqui daquilo que estávamos a falar, justamente agora, e que felizmente que vai havendo aqui esse contexto de transferibilidade, que em muitos dos casos, repara como tu falaste, estas ações de team building foram muitas das vezes só usadas aqui, não com este contexto que estávamos aqui a falar, lá está, e aqui uma interpretação do exercício físico, dos campeonatos de futebol, entre os colaboradores da empresa, do jogo de futebol ao final à sexta-feira, mas obviamente que contextos e iniciativas um bocadinho diferentes aqui daquilo que estamos a falar verdadeiramente. Ora bom, estava a ver aqui o Daniel aqui a falar, aqui em Portugal oferecem café, acho que já é muito, se eu tivesse uma empresa no mínimo iria ter fruta disponível para todos os departamentos. Portanto, estas questões aqui colocava aqui a Maria João Novaes a falar que a BP já trabalhava assim em Portugal e funcionava lindamente há mais de 20 anos, portanto, presumindo aqui também com estas preocupações aqui, penso eu, do trabalho híbrido. Estamos à conversa com o José Soares, tem sido aqui já a brincar, já passaram 40 minutos. Estamos a falar sobre o livro, o último livro do José, pode ser seu, gostava muito de lhe oferecer este livro, já sabe, para isso, publique aqui pelo LinkedIn que esteve aqui presente, adoraria de alguma forma entregar-lhe também um exemplar deste livro que reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro, os direitos digamos assim, deste livro revertem para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Já estamos praticamente no final aqui desta nossa conversa maravilhosa, que voou literalmente. Olha, algum conselho final aqui de um CEO, digamos aqui, que queiras entregar aqui a um CEO, lá está, nesta perspectiva que falavas aqui de top-down, uma última mensagem aqui para as empresas, para ficar aqui, digamos, registada, com base também em alguns destes, destes contextos que apresentas aqui no livro, deixarmos aqui uma nota final para as organizações que queiras aqui, um alerta, uma recomendação, que queiras passar aqui nesta última mensagem final, antes de nos despedir. Pedro, assim de uma forma metafórica, vou utilizar a inclusividade outra vez, ou a inclusão, que é as pessoas que têm responsabilidades sobre as organizações têm que perceber que os colaboradores não são todos iguais. E, portanto, nós temos que ser tolerantes com a diferença. E as diferenças são do nível de performance, da forma como vivem a vida, da forma quais são os seus interesses, etc. Claro que as pessoas têm que trabalhar, mas nós temos que perceber que quanto maior for a diversidade, mais riqueza tem a organização. E isso passa por respeitar as pessoas. E, portanto, se há alguma coisa que eu possa dizer sobre isto, é que quanto mais eu estudo biologia, quanto mais experiências tenho, mais recomendo às pessoas, ou sugiro, se me permitem, que sejam inclusivas. Mas não na forma tradicional, de uma forma um bocadinho diferente. Inclusivas no sentido de incluírem as pessoas que não pensam todos como nós pensamos, não são todas como nós pensamos, mas que têm o seu direito à diferença e que podem ter outras facetas que podem ser muito úteis para a organização, sem ser aquele modelo habitual e aquele arquétipo do colaborador 1.0 e não 2.0. José, obviamente que esta palavra diversidade é também uma palavra que, da forma como tu também a apresentas, é uma palavra que hoje, em 2021, deve ser vista de uma forma mais ampla do que aquela que nós sabemos tem sido hoje. E repara, também estamos aqui num mês, digamos aqui, de homenagem à comunidade LGBT, pelo menos hoje, se olharmos para os logotipos do próprio LinkedIn e de tantas outras marcas que aqui vão comemorando essa diversidade, esta diversidade que tu trazes é quase, no fundo, não olharem do lado da diversidade apenas sobre estas questões desta orientação, mas também
sobre tudo aquilo que tu trazes e que de facto é bem mais amplo do que esta visão às vezes do... Aliás, poderia aqui também mostrar a quantidade de heads of diversity, que também hoje em dia aparecem cada vez com mais diversity and inclusion, que aparecem, Jerónimo Martins, a Sonai e tantas outras empresas que já têm, mas esperemos nós que também nesse contexto esteja também não só estas questões de orientação de género e outras, mas também outras orientações que tu acabaste aqui de trazer. Isso mesmo. José, muito obrigado pela tua participação. Agradecer a si que esteve aqui a assistir durante estes 45 minutos aqui a esta nossa conversa. Estivemos à conversa com o livro Start and Stop. Já sabe, uma oportunidade também para poder recebê-lo aqui em sua casa. Um livro recente que o convido a ler. Vai seguramente valer muito esta leitura e certamente aqui ajudá-lo também a transformar aqui a sua segunda parte deste ano de 2021. José, últimas despedidas, um forte abraço. Obrigado igualmente. Esta nossa conversa terá, obviamente, aqui espaço para outras conversas, se calhar, no futuro. Gente boa, obrigado. Vou então despedir abraço de todos. A todos. Um forte abraço, fiquem bem e o resto, uma excelente semana para todos. Muito obrigado.